Olha, a gente fala agora sobre a discussão do arcabouço fiscal. O líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, afirma que a votação da nova regra fiscal será na próxima semana sim. De acordo com ele, o tema não depende da mini-reforma ministerial em curso. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor, economista Rogério Mori, professor de economia da FGV. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia, Thiago. Bom dia, Lívia. Bom dia, Kobayashi. Tudo bem? Tudo bem. Bom, professor, é a grande discussão em relação ao novo teto de gastos. Ao que tudo indica, a aprovação se dará na semana que vem. O presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou a possibilidade de votação para terça-feira. Mas eu pergunto, a partir desta aprovação, o que pode mudar? Porque aí o Congresso fica liberado para finalmente aprovar a LDO e também pensar no orçamento do ano que vem. Por que essa votação é tão decisiva, professor? Então, na verdade, o arcabouço, ele entra em substituição, vamos resgatar a história, né? Ele entra em substituição ao teto constitucional de gastos, né? Que vigorava até então, e era um instrumento fiscal que limitava aí o crescimento das despesas do governo, né? E esteve aí na raiz, né, daquilo que foram os bons resultados que nós tivemos, né, em anos anteriores, inclusive um superávit no ano passado, primário. E que o novo governo ele construiu um arcabouço em substituição a isso, tirou a questão constitucional, colocou como lei, né? O arcabouço, isso foi votado na PEC da transição, que seria apresentado isso, e na verdade a importância dele é que ele define diretrizes fiscais, né? Não só para o ano que vem, mas para os próximos anos para o governo, né? Lembrando que já para o ano que vem, a aposta é de que há uma zeragem do déficit, né, primário em 2024. Esse ano o déficit vai ser algo como 140, 150 bilhões de reais, um déficit primário. O ano passado foi um superávit, então é um instrumento importante, balizador fiscal daquilo que vai ser daqui para frente. Então ele é algo que deve ser votado, eu acredito, finalizado, encerrada essa votação. O que é positivo para o país, pelo menos teve algum norte fiscal. Nós acompanhamos nessa semana, inclusive, Rogério, que o Cláudio Cajado, que é o relator do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, discorda das mudanças que foram implementadas no Senado Federal, mas ele disse que não deve interferir muito nessa votação agora para concluir essa discussão na Câmara dos Deputados. Ele até disse, vou citar exatamente o que ele falou, abro aspas, vou defender meu relatório, mas não farei cavalo de batalha. Tem algumas questões que são as que mais geram divergências e que são alvo dessas críticas do relator, que foi aquela retirada do limite de despesas, um movimento feito no Senado Federal, daqueles fundos, como o Fundeb, como o Fundo Constitucional do Distrito Federal, como o fundo que também traz questões relacionadas ao desenvolvimento da pesquisa científica. E tem outras questões também que não agradam os deputados. Como isso deve ser concluído na Câmara dos Deputados? Será que vai haver uma confirmação dessas mudanças? O senhor as confirmaria se fosse deputado? Vamos fatiar a questão em dois pontos, né? Eu acho que vai ser aprovado, acho que a Câmara não vai mexer nisso, acho que eles querem encerrar esse tema, né? Já é um tema que está rodando, foi para o Senado, voltou para a Câmara com várias emendas que incluíram exceções que não estavam, né, dentro do texto. E isso amplia o leque de exceções, né? Nós já tínhamos aí 13 ou mais do que isso, chegaram a ser, mais essas exceções que foram mencionadas dos fundos, o Fundeb, o Fundo do Distrito Federal e outros que foram colocados. Mas eu acredito que a Câmara, o relator provavelmente vai se manifestar contra isso, mas eu não vejo a Câmara votando contrário a isso. Eu, particularmente, se fosse parlamentar e deputado, eu votaria contra. Eu acho que já temos exceções demais, né, dentro do que é uma estrutura que deveria ser uma regra fiscal, o que prejudica, quanto mais exceções você coloca, menos dentro da regra você está. Então, é uma regra criada já com várias exceções. Eu acho que isso é complicado do ponto de vista de credibilidade daquilo que se imagina de uma regra fiscal que seja sólida para o país. Professor Rogério, na sequência, a pergunta do nosso comentarista Nelson Kobayashi. Professor Rogério, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. A minha pergunta é sobre a ideia que se tem sobre o novo marco fiscal com foco na arrecadação. Muito se diz que não tinha esse projeto o foco no limite de despesas, mas sim no aumento de
a arrecadação pelo próprio Estado. Quero saber, se for aprovado o novo arcabouço tal como está, seja com as exceções do Senado, ou seja com aquele texto aprovado inicialmente na Câmara, a gente vai ter uma tendência maior para a aprovação da reforma tributária e de novas legislações, até da segunda fatia da reforma tributária em relação à renda, que propicie um aumento de carga tributária, um aumento de impostos de arrecadação do governo, casado com esse novo arcabouço? Eu acredito, esse arcabouço ele foi construído, né, assim como a PEC da transição foi construída, para ampliar gastos, né? Então, são projetos que delineiam muito bem o que deve ser gasto, mas não delineiam de onde vem o dinheiro, né? Então, a gente vê um esforço muito grande do ministro Haddad no sentido de querer arrecadar cada vez mais, né? Tributando mesmo setores que não eram e segmentos da economia que não eram tributados. Ele vai nessa direção. O ano que vem, para o governo zerar esse déficit, ele vai ter que correr atrás aí de uns 140, 150 bilhões de reais a mais de arrecadação. E isso, obviamente, vai passar por um aumento de carga tributária. Apesar do que o governo diz ou do que se divulga, é inevitável que isso acabe acontecendo. Não dá para você ampliar gastos e querer fechar a conta sem aumentar a carga tributária. A reforma tributária, né, a minha opinião, a forma como ela foi feita é um pouco um salto no escuro, né? Quer dizer, você criou uma série de elementos de substituição de impostos, sendo que números e simulações não foram apresentados. Em relação a essa ideia do imposto de renda, a ideia é você eventualmente mexer em algum ponto, tirar algumas exceções. Eu quero crer que eu acho que eles vão nessa direção, talvez, de querer eliminar aí alguns pontos do imposto de renda que hoje são benefícios aí para os trabalhadores, para aqueles que oferem renda, como desconto com saúde, educação, não sei, não imagino ainda o que vai ser detalhado dentro disso, mas é algo que caminha nessa direção. O professor, em meio a toda essa discussão, há também o debate sobre possível reajuste do funcionalismo público, né? Os funcionários do governo principalmente. De que forma que isso pode se dar a partir da aprovação do arcabouço? Aliás, o governo fala que essa negociação só vai haver depois da aprovação do arcabouço. Isso é o mais viável ou não? Eu acho complicado. Eu acho que assim, você aumentar gastos nesse momento, né, e ampliando o salário dos servidores, eu acho complicado num contexto que você já está em déficit, com uma projeção de déficit no ano que vem. O que deveria ter sido feito pelo governo era uma agenda de modernização do Estado, de forma a torná-lo mais eficiente, né, reestruturando carreiras, reestruturando o funcionalismo e evitar aumentos que vão meramente impactar a folha de pagamento, custeio da máquina pública e que vai dificultar ainda mais você cumprir a meta prevista no arcabouço fiscal. Então, eu acho que há uma demanda dos servidores, mas eu não vejo com bons olhos do ponto de vista fiscal. Conversamos com o professor de Economia da FGV, Rogério Mori. Professor, como sempre, obrigado pela atenção, bom fim de semana, até a próxima. Obrigado, igualmente, até a próxima.